Olá, eu sou o professor André Brock, ministro aulas de Matemática e Estatística para os cursos de graduação do Uniceb Interativo, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o sistema de numeração, que é um assunto que geralmente acaba acarretando várias dificuldades no ensino da matemática, nas séries iniciais do ensino fundamental. Assunto esse que provoca, faz com que o aluno não compreenda, por exemplo, as operações matemáticas, operação de soma, subtração, multiplicação e divisão, os agrupamentos e trocas. Eu vou apresentar para vocês uma atividade lúdica, visando justamente facilitar a compreensão por parte do aluno do nosso sistema de numeração, que é um sistema extremamente econômico e eficiente. Na história da humanidade, até nós chegarmos justamente nesse sistema de numeração, passamos por outros que não são tão eficientes quanto o que nós conhecemos, mas esse processo foi lento, demorado, e muitas vezes nós, professores, exigimos do aluno, ali da criança, uma compreensão muito rápida de um processo que não deve ser tão rápido assim. Nós temos que respeitar a construção do conhecimento pelo aluno. E justamente essa atividade proporciona isso, fazer com que o aluno entenda, por exemplo, a questão da posição do algarismo em um determinado número. Para muitas crianças, por exemplo, o número 21 é a mesma coisa que o número 12. Por quê? Porque se utiliza dos mesmos algarismos, porém em posições diferentes. Tá? Então, o valor do 2 no 21 é de 20 unidades, 2 dezenas. O valor do 2 no 12 é de 2 unidades realmente. O aluno precisa compreender isso. A não compreensão dessa posição, dessa estrutura do sistema de numeração, faz com que o aluno acabe decorando para atender às exigências do professor, e essa memorização, em contrapartida ao que deveria ser uma construção do conhecimento, vai certamente acarretar muitas dificuldades para o aluno na sua vida estudantil. Tá? Quer dizer, o aluno está em contato diário, desde que nasce praticamente, com o sistema de numeração. Ele tem uma certa noção de comparação de valores. Muitas crianças, por exemplo, entendem que o 21 é maior que o 12, no exemplo que eu citei, porque o 21 vem depois do 12, porque ele sabe contar até 20, 30, 40, então ele percebe essa relação, mas não em razão da posição. Pesquisas mostram também que não há uma relação para o aluno entre os agrupamentos e a escrita. É preciso favorecer essa ligação entre o que se escreve e o agrupamento que se realiza. Para isso, então, nós vamos propor aqui uma atividade de agrupamentos, em que a base utilizada não é necessariamente a base 10, que é a base do nosso sistema de numeração, para que o aluno, nas séries iniciais, não tenha que lidar com uma quantidade muito grande de objetos para perceber essa relação de agrupamento e troca. Tá? Para muitos alunos, não há relação entre o vai um, eu peço emprestado, com as unidades, com as dezenas e com as centenas. E justamente o objetivo dessa nossa atividade lúdica é fazer com que o aluno compreenda, com que ele relacione o agrupamento e a escrita posicional do nosso sistema de numeração. Para essa atividade, nós necessitamos de tampinhas, tá? Podem ser tampinhas de refrigerantes, tampinhas plásticas. Precisamos de alguns sacos também, alguns saquinhos, plástico ou papel, e de caixas, ok? Uma alternativa também, no lugar de você usar os saquinhos e as caixas, é utilizar uma folha, como essa daqui, uma folha de sulfite, tá? Com tiras coloridas. E justamente essas tiras representando aqui as ordens, como por exemplo unidade, dezena e centena. Para mostrar o desenvolvimento dessa atividade, eu tenho aqui 17 tampinhas, um exemplo, é um grupo de 10 e mais um grupo de 7, 7 unidades e uma dezena, é como funciona o nosso sistema de numeração. Só que a ideia é justamente fazer com que o aluno perceba que a relação entre unidade, dezena
é a mesma que nós temos entre a dezena e a centena e assim por diante. É importante chegar pelo menos até a terceira ordem. Trabalhando base 10, para chegar à terceira ordem, nós precisamos de no mínimo 100 tampinhas, o que aumenta demais a quantidade de material que uma criança vai estar trabalhando. Não é interessante. Então trabalhe, por exemplo, base 3, né? Vamos juntar essas tampinhas e peça para o aluno fazer o agrupamento de 3 em 3, no lugar de fazer de 10 em 10. Então nós vamos juntar a cada 3 tampinhas, colocá-las dentro de um saquinho fazendo o papel da dezena. Não é dezena, porque nós só temos 3, né? Mas é a mesma função da dezena. Tá? Então a cada 3 tampinhas, um saquinho. E assim nós vamos até não dar mais para formar grupos de 3 tampinhas. Tá aqui mais 3. Já são 4 saquinhos, né? Cada saco é um grupo de 3 unidades. Tá? E nós conseguimos ainda aqui mais 3 tampinhas dentro de um saquinho. Portanto, temos aqui, né, 5 grupos de 3, 5 saquinhos e mais 2 tampinhas isoladas, né, 2 tampinhas que são as unidades. Né, o algarismo 2 representando realmente 2 unidades. Só que nessa nossa brincadeira, o importante é justamente fazer o agrupamento. Então, a cada 3 tampinhas, um saquinho, e a cada 3 saquinhos, agora vamos dividir em grupos os saquinhos. A cada 3 saquinhos, nós colocamos numa caixa. Tá? Tá aqui. Então, outros 3 saquinhos, mais uma caixa. Bom, mas não temos mais 3, só temos 2 aqui. Portanto, nessa nossa representação, num sistema semelhante ao sistema indo-arábico, só que de base 3, nós temos uma caixa, que é um grupo de 9 tampinhas, 2 saquinhos, são 2 grupos de 3, portanto mais 6 tampinhas, e 2 tampinhas isoladas, que são as unidades. Se somarmos as quantidades desses grupos, nós temos o valor 17, só que representado numa outra base. Uma alternativa, né, no lugar de você trabalhar, ou também para você trabalhar após essa atividade, é você, por exemplo, utilizar uma folha de papel sulfite, né, com tiras coloridas, cada tira representando uma posição. Então, por exemplo, a tira amarela fazendo aqui o papel da caixa, são os grupos de 9 unidades. A faixa vermelha fazendo aqui o papel dos saquinhos, os grupos de 3. E a faixa azul fazendo o papel das unidades. Espero que vocês aproveitem esse tipo de atividade para colocar em prática na sala de aula. E é uma forma justamente do aluno aprender brincando, trabalhar o lúdico e de uma forma divertida conhecer e construir o seu conhecimento com relação ao sistema de numeração.